Qual é a diferença entre tristeza e depressão? A tristeza, todo mundo vai ter dias que vai estar triste por alguma coisa. Decepcionou, vai ficar triste. É normal, extremamente saudável a tristeza. A depressão é a tristeza, um dia, 2 dias, 3 dias, ok. A tristeza, a depressão, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, um mês, 6 meses, um ano, 2 anos. Aí começa a mudar o quadro. A depressão, pastor, tem dois tipos. Tem a depressão situacional, que você, mediante as situações, um luto, você perdeu alguém, você pode entrar num quadro depressivo. A perda de um emprego, você pode entrar num quadro depressivo. O término de um relacionamento. E a depressão que vem de uma questão interna mesmo, uma questão de hormônio. Por isso que o índice maior acaba sendo entre as mulheres até do que nos homens. Isso não significa que os homens também não tenham. Tá? Mas o número maior entre as mulheres é devido à questão hormonal. Tem muita gente que chega no consultório, vou nem falar de mulher, falar do homem. Tinha um homem que eu estava atendendo e que chegou com um diagnóstico fechado, veio do psiquiatra mesmo com depressão. Eu falei, ok. Aí fui fazer a anamnese e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação aí com os exames mesmo, exame de sangue. O problema dele não era nenhum situacional, era extremamente... Ele tinha problema de tireoide. Então, a hipotireoidismo, os sintomas é muito igualzinho ali, ó, de quem tem depressão, só que ele não sabia, ele estava tratando somente da depressão. Então, ele não ia trabalhar mais, ele não saía do quarto, não tinha força para tomar banho, mal comia, escovar dente. O básico, ele já não estava tendo força para fazer. E eu costumo dizer que a depressão é como se a pessoa estivesse na cama e vem um monstro assim por baixo, um urso, e te prende, te abraça por cima que você não consegue mesmo levantar. Então, a depressão, ela é contínua. Entende? Uhum. E existe o transtorno que é a distimia, que você, depois de 2 anos consecutivos com os sintomas, você pode fechar o diagnóstico de distimia, que é um tipo de depressão, entendeu? E tem a depressão que você pode ficar 6 meses, um ano, faz o tratamento, para. Tem alguns que tem que entrar com medicação, não tem jeito. Outros só com a psicoterapia. Então, a diferença, tristeza, ficou triste, dia seguinte, tá ok. A depressão, ela é sistematicamente. Ela é contínua e ela costuma, Melissa, ter assim, esse poder assim, de ir paralisando a pessoa de Sim, coisas que antes eram sim, importantes. sim. Fica cinza, literalmente. A pessoa ela não enxerga a vida com cor. É como se realmente o dia está nublado, está com sol igual hoje, está lindo o dia, mas ela consegue enxergar tudo nublado. A voz fica mais apática, a voz fica lenta, o olhar, você olha, você vê que está aquele olhar meio paralisado, ela está conversando com você, está te olhando, mas você não tem brilho, não tem brilho, fica meio É. parado. Então ela para Então, assim. o indivíduo assim, com depressão, né, ele pode chegar ao momento assim, de não ter forças de conseguir trabalhar, de Sim, fazer as coisas sim. normais, assim, O básico não tem básicas do dia a força. dia, né? Mas acontece também, Melissa, do indivíduo com depressão, né? Ele ainda continuar com essas coisas do dia a dia, Sim, né? Mas ele está com depressão, ela está com depressão. Isso é possível também, né? sim, sim, Não, sim. não é a questão da Não é, paralisação que não, vai não, fechar, né, o não, diagnóstico e não, dizer que a não, pessoa está em não. Por isso a depressão. importância de procurar logo um profissional, para poder fechar o diagnóstico e saber a melhor forma, tanto para o paciente entender o que está acontecendo com ele, quanto para a família, né? Orientação, ficar mais atento com a pessoa com depressão dentro de casa. A gente tem que ter um olhar mais cauteloso, sem sombra de dúvida, porque ela não tem força para fazer nada mesmo. E os É, pensamentos são destrutíveis. tá. Então, um indivíduo assim com depressão é mais difícil o tratamento, assim, Melissa, porque estou imaginando aqui que ele não vai reconhecer, que ele não vai ter essa força para se tratar, para estar toda semana ali no consultório, para tomar as Sim, medicações. dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, precisa mesmo de alguém até, desculpa, até mesmo falar assim, não, vou ligar para marcar o médico para você. Eu vou marcar o médico para você, porque não consegue, não tem força nem para ir. Então, quando fala que não consegue, não tem força, não é frescura, porque realmente algo segura, impede, entendeu?